e amém. Nós vamos conversar, e dentre os 10 mandamentos, creio ser esse o mais sensível de todos eles. É sensível, é difícil de falar, porque estamos em uma cultura religiosa brasileira em que entrar nesse assunto parece que mexemos ou ofendemos outras religiões, principalmente de linha cristã, como nós somos também. Mas não é esse propósito, nem de longe, nós alfinetarmos, cutucarmos ou ofendermos qualquer linha, segmento religioso que pensa diferente de nós. Mas diante da palavra de Deus, desse mandamento, segundo mandamento dado por Deus ao seu povo no deserto, eu quero refletir com vocês em que adoração verdadeira, ela é no coração, não nos olhos, não é pelo que vemos, não é pelo que tocamos. Adoração verdadeira é o como nos relacionamos com Deus dentro do nosso coração. Para Deus, nada é tão absurdo, nada, do que adorar a criatura ou a obra da criatura em lugar do Criador. E isso é tão sério diante de Deus, que no texto dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, esse mandamento segundo, ele vai ganhar um texto longo, uma explicação mais alongada. E quando Deus fala mais sobre um assunto, é porque esse assunto lhe é mais peculiar, é porque esse assunto é mais sério, é mais sensível ao seu coração santo. Permita-me dizer a você, esse assunto é absurdo, sim, mas Deus, Ele rejeita, Ele detesta, Ele repugna, e eu ouso dizer, Ele rechaça toda forma de adoração às coisas criadas, inclusive a falsa adoração ao próprio Deus. Mas você vai pensar, é possível adorarmos errado, idolatrarmos a Deus? E a resposta é sim. Quando nós não adoramos a Deus em nosso coração, com o nosso comportamento, mas fazemos de Deus um ídolo como qualquer outro. Verdade seja dita, todo ser humano, religioso ou não, ele tem uma queda natural, uma necessidade natural de adorar alguma coisa. Geralmente adoramos aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente foi criado pela tradição dos nossos pais, adoramos aquilo que a gente vê, aquilo que a gente viu, e isso não é privilégio de uma ou de outra religião. Na palavra de Deus isso é muito claro. Todos, simplesmente todos nós, somos tentados a adorar. Jesus o foi, e esse texto está na Bíblia para mostrar como ele enfrentou essa situação, como ele, servindo de exemplo, lidou com isso e quer mostrar para mim e para você como deve ser a nossa postura. Queridos, nós podemos ser idólatras e nem nos darmos conta disso. É possível nós termos trocado o nosso santo ou santa, esse ou aquele do passado, e substituído pelo santo Jesus. É possível termos trocado a denominação essa ou aquela pela denominação batista da Convenção Batista Brasileira, e ainda assim continuarmos idólatra. Idolatria é sutil, é perigoso, e o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem isso. A adoração verdadeira, ela é feita no coração, e não pelo que toca, e não pelo que se vê. O assunto é importante demais, tanto que o povo de Deus estava no deserto, a caminho da terra de Canaã, e Deus graciosamente, vendo que o povo estava perdido, o povo tinha muita saudade do Egito, dos deuses egípcios, da adoração egípcia. Deus visita o povo,
chama Moisés até o alto do monte, e ali Deus dá àquele homem 2 placas de pedra. Em uma delas, a primeira, ele escreve 4 mandamentos. Mandamentos que chamamos de verticais, porque esses mandamentos têm a ver com a relação entre Deus e os homens e Deus. A outra placa, 6 mandamentos, mandamentos horizontais, pois eles têm relação com homens lidando com outros homens. Nós devemos adorar a Deus, primeira placa, mas nós provamos que adoramos a Deus se cumprimos a segunda placa, pois amar as pessoas é amar a Deus. Amar só a Deus sem se importar com pessoas é mera religiosidade. Religiosidade que para Deus não tem nenhum valor. Nesse segundo mandamento, em Êxodo 20, versículo 4 até o versículo 6, Deus deu 3 ordens para o seu povo. Ordens claras, ele disse: primeiro, não farás para ti imagem de escultura. Você não pode, sob desculpa alguma na face da terra, construir com as suas mãos qualquer tipo de imagem de escultura, seja de homens ou mulheres, vivos ou mortos, seja de animais que andam, que rastejam, que voam, ou de peixes. Nós não podemos, é uma proibição clara de Deus, que nós não podemos fazer nenhum tipo de imagem de escultura. E por que não podemos fazer essas imagens? Ele completa dizendo: não te encurvarás, não se prostrará a elas, não vai pedir nada para elas, não vai agradecer a elas por nada, porque elas simplesmente não têm poder algum, elas só são obras da criação humana. Não tem para Deus qualquer significado. E ele completa: também não as servirás. Não marcará data especial de comemoração, não fará procissão, campanha, qualquer tipo de coisa que preste algum tipo de serviço para as imagens de escultura. E Deus diz por quê? Porque eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que ama vocês, eu criei vocês na minha perfeição. Ele quer dizer isso: eu amo tanto vocês que eu não quero que você desvie o foco, eu não quero que você saia da minha adoração e vá adorar algo sem sentido, sem significado, e no inferno é muito tarde para você descobrir que você estava errado. O povo não pediu os mandamentos, Deus deu os mandamentos livremente para eles. Em Êxodo capítulo 19, isso vai aparecer de um jeito tão claro. E Deus diz: não faça, não se prostre, e não adore qualquer tipo de imagem, porque isso passa de pai para filho. O pai passa para o filho passa para o neto para o bisneto. Isso atinge gerações. E pela tradição e pela cultura, a pessoa se torna idólatra e não tem a menor noção disso, pois na cabeça dela, ela está adorando a Deus, ela está sendo fiel a Deus. Por isso, precisa de muito amor para falar de um assunto desse, de muita empatia para falar de um assunto desse, para compreender a profundidade dele. Gente, ele é tão importante que Moisés escreve Deuteronômio, a repetição dos 4 livros anteriores, e no capítulo 4, do versículo 15 ao 19, ele volta nesse assunto, ele explica esse assunto novamente, para dar um alerta e fazer: gente, lembra do que eu falei lá atrás? Então ele diz: guardai-vos diligentemente. Idolatria é um cuidado que se toma todos os dias da nossa vida, porque senão nós vamos achar que idólatra é o outro, que idólatra é aquela ou aquele, quem faz isso ou aquilo. A palavra de Deus não fala para aquele, ela fala para mim. A palavra de Deus não manda recado para o vizinho, ela manda recado para mim. A palavra de Deus fala com você, e ele diz: guardai-vos, pois, com diligência
a sua alma para que você não se corrompa. E como que a gente se corrompe? Ele completa dizendo: fazendo escultura, semelhança de imagem, figura de homem, de mulher, de animais, seja lá qual for. E ele diz mais, eu estou falando isso para você, para que você nunca, completa o verso, nunca levante os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e você seja tentado, impelido a se inclinar diante deles. Por isso que Deus veio àquele povo e o avisou para ele não idolatrar, porque o coração do homem é idólatra. Como dito por um teólogo muito famoso certa vez, sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estará criado um ídolo. Nós gostamos de ídolos, nós gostamos de materializar a nossa fé, de termos onde nos apegar. O Novo Testamento vai falar disso nos Evangelhos, nas cartas, e vai falar também em Apocalipse. Mas eu me lembro de um texto mais clássico, que João retrata para a gente. Uma mulher que vivia uma vida desregrada, ela vai apanhar água, e ali ela encontra com Jesus. É Samaria, um lugar detestado pelos judeus, e à medida que ele começa a conversar com essa mulher, a mulher abre o coração para ele, e diz qual era a maior dúvida que derretia a alma dela. Ela diz para Jesus: Jesus, os seus amigos judeus dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém, os meus irmãos samaritanos dizem que eu tenho que adorar aqui no Monte Gerizim. Jesus, me ajuda, onde eu tenho que adorar? Onde é que o Senhor está de verdade? Onde que eu posso te amar? Se perguntarmos para Deus, Deus responde aos nossos clamores. Se você tem dúvida se você é idólatra ou não, pergunta para Jesus, humilhe-se diante dele, apresente a ele a sua prática religiosa e pergunte para ele: Jesus, fala por favor, eu estou idolatrando, ferindo o teu coração santo, me mostra se eu estou fazendo isso. E Jesus vira para essa mulher, e no versículo 23 e 24 de João capítulo 4, mostra o desfecho da história. Jesus vira para ela e diz: mulher, a hora vem, ou melhor, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é lá, não é cá, não é naquele templo, não é nesse templo. Os adoradores adoram em todos os lugares, na sua casa onde você estiver, no seu veículo se você estiver ouvindo nele, aqui na amada Primeira Igreja Batista de Americana, os adoradores adoram em espírito e em verdade, porque adoração é um estilo de vida, adorador é o que somos, a adoração é nosso jeito de viver, de respirar, e nós não podemos transformar a adoração a Deus em idolatria, em imagens, em escultura. A adoração, ela se faz no coração. A adoração se faz com fé, com uma fé verdadeira. E fé, queridos, fé não é ver, fé não é tocar, fé não é sentir um arrepio na coluna, nos pelos do braço quando está diante de uma situação. Não, fé não está ligada a sentimento. Fé, Hebreus 11:1 vai mostrar claramente que fé é esperança. É esperar na certeza que vamos obter o que nós esperamos. Como que a gente faz para adorar a Deus do fundo do nosso coração? Adorar a Deus de maneira correta, de maneira que agrada ao coração dele, de 3 maneiras nesse texto curto de Mateus capítulo 4. Primeiro, sendo conscientes do perigo. Nós corremos perigo e sempre estaremos em perigo. Eu me converti, o perigo acabou? Não, aumentou. Eu me batizei, agora o perigo sumiu de mim? Não, ele triplicou. Eu passei a servir na liderança em algum ministério, agora ele não me pega. É agora que o diabo vem com tudo para cima de você.
É agora que o seu telhado de vidro vai receber não bolinhas de gude, mas verdadeiros paralelepípedos jogados por ele. E como vai estar a sua fé? Como vai estar a sua devoção com Deus quando esses momentos acontecerem? Sendo conscientes do perigo, sendo contundentes com a verdade. A verdade é uma só, em amor, mas a verdade tem que ser dita. Versículo 10 vai mostrar isso para a gente. E no versículo 11, sendo definitivamente libertos. Existe um jeito de nos libertarmos da idolatria, e Jesus é o modelo. Ele vai dizer para a gente como fazer, e no versículo 11 nós veremos isso. Idolatrar faz parte dos anseios humanos. Nenhum de nós que estamos aqui agora, ou você que está nos assistindo, nenhum de nós escapa dessa regra. Nós somos imediatistas. É da natureza humana ser assim. Nós queremos Deus, queremos as bênçãos de Deus, mas queremos ela não para o futuro. Nós não queremos a bênção de Deus lá para trás, nós queremos a bênção de Deus para ontem. Deus, nós queremos ser abençoados, e nós somos muitas vezes tão orgulhosos que queremos que a nossa vontade seja feita, e não raras vezes nós queremos adorar o que nós criamos, e não adorar ao Deus eterno que nos criou. Olhando para esse texto, vamos ser conscientes do perigo. Versículo 8 até o versículo 9 diz assim: o diabo o levou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. O coração humano é idólatra. Jesus não deixou essa história sem motivo aqui na sagrada palavra dele. E deixe-me dizer mais: todo coração humano é idólatra, e não importa a idade. Crianças começam a idolatrar muito cedo, por isso muito cedo elas precisam de ouvir a vontade e a palavra de Deus. Por isso muito cedo elas precisam encontrar-se com Jesus Cristo, Salvador da vida delas. A Bíblia diz isso. Mateus capítulo 15, versículo 19 a 20, fala assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ou seja, o nosso coração é o nosso pior inimigo. O nosso coração é o oponente a ser vencido. Então permita-me dizer a você: cuide de 2 momentos bem específicos na sua vida. São esses 2 momentos, ou nesses 2 momentos, que poderemos cair, ou que seremos tentados a cair. Primeiro, cuide dos momentos na sua vida em que tudo estiver bem, em que o dinheiro não falta no banco nem na sua carteira, em que a sua mesa é farta, está sobrando alimentos, a sua casa é confortável, o seu veículo te enche os olhos de alegria de tê-lo e de desfilar, de andar com ele, a sua saúde está impecável, nem resfriado você pega, seus filhos vão de vento em popa, tudo vai muito bem, e os problemas parece que perderam o GPS, perderam o seu endereço, eles não te encontram faz tempo. Então você está muito bem. Cuidado quando você estiver forte, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe nos derrubar quando a gente está bem. É nessa hora que ele vai tentar nos fazer idolatrar, se não pessoas, se não instituições, pelo menos ele vai nos fazer idolatrar nós mesmos, a nossa autossuficiência. Ele vai fazer você pensar que você não precisa de Deus, que Deus se tornou uma ideia somente. Ele vai te fazer pensar que você não precisa da casa de Deus, do povo de Deus, você não precisa da oração de ninguém, nem da igreja, porque está tudo muito bem na sua vida. E eu me lembro de Moody, o grande evangelista do século passado. E Moody experimentou um momento na vida onde tudo ia bem. E Moody, em um dos seus congressos,
ele levanta a voz em oração e diz para todo mundo ouvir: Deus, basta, Deus, chega, eu estou abençoado demais. Que coragem para fazer uma oração dessa. Cuidado com seus momentos, quando você estiver bem. O diabo sabe como te pegar, ele sabe como me pegar. Quando acharmos que não precisamos de Deus, é ali que Deus vai mostrar que o nosso orgulho nos faz buscar isso como se fosse uma realidade dentro de nosso coração. Cuidado com seus momentos bons. Você pode idolatrar até seu dinheiro, e você passa a achar que a sua igreja não merece o seu dinheiro, que missões não merece o seu dinheiro, e você acha que ele é fruto das suas conquistas, do seu trabalho, e você vai se assegurar a ele. Cuidado com o segundo momento. Cuidado quando as suas fraquezas falarem mais alto, quando a saúde for mal. Cuidado quando as dúvidas forem maiores do que as certezas. Cuidado quando você começa a perder demais em comparação ao que você ganha. Cuidado quando as fraquezas se abaterem sobre o seu coração, quando fome, cansaço, desânimo, depressão, quando essas coisas chegarem até você, o inimigo sabe que esse momento é fantástico para te derrubar, porque ele vai aguardar o seu momento de maior fraqueza para propor a você soluções mágicas, gigantescas. Ele vai te propor resolução de todos os seus problemas, cobrando um preço, segundo ele, bem baratinho, bem tranquilo. Isso aconteceu com Jesus. Olha o versículo 2 do capítulo 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O inimigo só deu a tacada final, a investida final, quando Jesus estava completamente faminto, enfraquecido, depois de 40 dias e 40 noites naquele deserto. E é assim que ele faz também na vida de cada um de nós. E olha que o diabo nunca teve dúvida de que Jesus fosse Deus, nunca teve dúvida. Jesus criou todas as coisas que existem, porque nada do que existe não foi criado por ele. Logo, ele criou o próprio diabo, ele criou ele como um anjo especial. Ele é que caiu por conta da desobediência. Quando ele foi banido do céu, Jesus estava lá como o verbo vivo de Deus, pois ali era a sua habitação. Jesus é Deus e o diabo sabia que ele é Deus. Em versões mais antigas fica um pouco melhor nesse texto quando ele diz: já que tu és Deus, e não se tu és Deus. O diabo não pergunta se tu és como dúvida, mas como uma afirmação, dizendo: já que tu és Deus, me prova. Já que tu és Deus, faça isso, faça aquilo. Eu quero ver com meus próprios olhos se isso é verdadeiro. Aconteceu com Jesus, por que não acontecer com a gente também? Sejamos conscientes do perigo da idolatria. Sejamos conscientes que o inimigo das nossas almas, ou mesmo nosso orgulho, eles não cansam, eles não desistem, e pior, eles são criativos. Se não dá certo de um jeito, vai dar certo de outro. Se nossa idolatria não for uma religião, vai ser um jogo, vai ser um programa de TV, vai ser um time de futebol, vai ser nossos filhos, nosso cônjuge. De algum jeito, ele vai criar uma situação para a gente. Olha que interessante, o versículo 8 e 9 que nós lemos, mostra que a maior tentação sempre vai estar atrelado ao nosso orgulho. Sempre, ele vai cutucar o nosso orgulho, vai chegar para a gente e vai tentar nos convencer que nós precisamos de alguma coisa. E se precisamos mesmo, ele vem e vai dar a solução. E repara, final aqui do versículo 9, o que ele diz para Jesus? Ele diz: tudo isso eu te darei, se somente prostrado me adorares. Ele não pede pacto de sangue, ele não pede sacrifício de animais altas horas da noite, ele não pede prática de algum ritual, ele só pede uma coisa:
se prostrado me adorares. É isso que ele pede. Você sabe o que é a idolatria verdadeira? É tudo aquilo que te afasta da adoração e da presença santa de Jesus. Isso é idolatria. E se a gente não souber disso, nós vamos ficar procurando nomes, imagens, qualquer coisa para culpar, para dizer que o outro é idólatra e nós não. Idolatria é qualquer coisa que faz a gente de domingo desejar aquela coisa, mas não desejar a casa do Senhor. Idolatria é qualquer coisa que não me deixa ler a Bíblia todos os dias, que não me deixa orar todos os dias. Eu até coloco aquela mãozinha nos grupos quando alguém pede oração, mas eu nem lembro quem é a pessoa, nem sei quem é a pessoa e nem oro pela pessoa. Idolatria é tudo aquilo que sutilmente esfria o meu amor por Jesus e pela sua presença. Cuidado com o perigo da idolatria, seja consciente disso. Não adorar ao Criador, ao Deus verdadeiro, é adorar a criatura, de uma forma ou de outra, e isso é idolatria, porque a adoração, ela se faz no coração, e não pelo que vemos, e não pelo que tocamos. Queridos, sejamos cristãos, que não precisa ver para crer, mas ele crê para ver. Ele não precisa compreender para crer, ele crê para compreender, como disse Santo Agostinho. O cristão verdadeiro, ele tem hábitos completamente diferentes. E a pergunta que eu deixo para você: alguma coisa tem esfriado o seu amor pela presença de Jesus? Responda isso ao Espírito Santo, que sonda o nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se porventura você encontrar a resposta disso no seu coração, peça perdão a Deus, volte-se à adoração verdadeira que só o Senhor merece. No segundo item, no versículo 10, como que a gente adora de verdade? Sendo contundentes com a verdade. Acho que aqui é o ponto mais difícil. Como falar essa verdade sem ofender? Como falar essa verdade sem julgar a outra pessoa que pensa diferente ou que esteja diferente? Desde que a igreja existe, a palavra para adoração falsa a Deus é idolatria, é o finalzinho latria da frase, que significa adoração. E a igreja sempre soube que adorar qualquer coisa que não seja Deus é idolatria e é pecado. Mas sabe também que as pessoas gostam de idolatrar, e com pessoas mal intencionadas, desculpas esfarrapadas, vontade de ganho associada ao coração das pessoas que já gostam de uma idolatria, eles estimularam a adorar sacerdotes, pessoas mortas, homens ou mulheres, passaram a estimular as pessoas a adorar animais, criaturas, coisas criadas, desenhos em paredes ou em tetos e logo em esculturas feitas pelas mãos humanas. E criou-se um verdadeiro conflito dentro da igreja. Como pode a palavra dizer uma coisa e a gente fazer outra completamente diferente? A liderança veio e simplesmente trocou a palavra latria pela palavra dulia, que é veneração, e dizem: veneração pode, veneração não é o pecado da Escritura, porque veneração, você não venera a imagem, você venera a pessoa por detrás da imagem, igual você faz com a foto do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, de alguém que você ama. É a mesma coisa. Mentira, não é a mesma coisa. Seja veneração, seja adoração, ambas são idolatria. Se você se prostrar de joelho para a foto do seu filho, é idolatria. Se você pedir alguma coisa para a foto da sua mãe, que Deus já a levou para a glória, é idolatria. Eles arrumaram uma desculpa para que as pessoas vivessem nessa ignorância.
achando que estavam fazendo o que Deus agrada, o que Deus gosta, o que é a vontade de Deus. Mas isso é mentira, e nós precisamos nos posicionar diante dessa realidade. A igreja primitiva entendeu dos mandamentos do Senhor, entendeu de como isso funcionava, e a igreja primitiva, ela não negociava a fé, ela se posicionava. Romanos, vocês não estão certos com esses tantos de deuses que vocês têm. Gregos, vocês não estão certos fazendo isso. E não é questão de certo ou errado, é questão de eternidade. Adorem ao único Deus verdadeiro, parem com essas práticas. E os cristãos iam para as fogueiras, comidos por feras no Coliseu. Eles morriam um atrás do outro. Mas Sproul, que é um homem fantástico, um homem que experimentou a dor mais profunda do seu coração, escreveu um livro maravilhoso, A Mão Invisível de Deus, que se você puder um dia, leia esse livro. Quando um grande homem de Deus passou por uma decepção tão forte ao ponto de pensar em desistir da vida, e ele nos mostra como enfrentar isso, como lutar. Sproul, ele disse isso: a igreja antiga estava disposta a morrer por causa da fé. A igreja moderna negocia. A igreja moderna parece que não se importa mais com isso. Mas deixa eu dizer para você, onde nós devemos nos posicionar com a verdade. A água do Jordão não é melhor do que a água da sua torneira em Americana ou em qualquer outro lugar desse planeta. É água como qualquer outra água, não tem nenhum poder, não faz a menor diferença. Aliás, se fizer alguma diferença é para mal, se fizer diferença é para a sua eternidade de maneira negativa. Sal do mar Morto não faz qualquer tipo de milagre, e nem o sal de cozinha que você usa, e muito menos colocá-lo atrás da janela, da porta ou na pia da cozinha. Sal é sal, e puramente sal, não tem nada de anormal, é puro esoterismo amar aquilo. Visitar Israel uma vez, duas vezes, ou quanto o seu dinheiro te permitir fazer, é muito bom, é turístico, mas não vai fazer de você um cristão melhor. Você não vai voltar de lá com mais fé ou menos fé. Não é o fato do lugar, gente. A fé é só no Cristo ressurreto que morreu na cruz. Jesus morreu para pagar tudo isso, para acabar com tudo isso. Mas o coração do homem é um depósito de ídolos, é uma criação de ídolos. Arca da Aliança, menorá, o castiçal de ouro, isso não traz, gente, santidade de Deus para dentro da igreja. Isso não traz Deus para dentro da igreja. Aliás, ouso dizer que isso repele a presença santa de Deus no meio do seu povo. Oração de um homem ou de uma mulher de mais fé que os outros, com imposição de mãos sobre a cabeça de fulano ou de cicrano. Oração para o copo com água, seja na TV ou no seu criado mudo. Isso não faz a menor diferença. Isso é idolatria. Não dá para falar disso sem falar dessa clareza toda. A palavra de Deus é tão clara e dizer para a gente: não idolatre, adore. Só preste culto a Deus, devote ao Senhor toda a sua adoração, devote a Ele a sua mente, o seu coração, as suas forças, e adore só a Deus, porque só Ele é digno de toda adoração. Nenhum homem na face da terra morreu na cruz por você, só Ele. Nenhum homem, nenhum parente, nenhum grande herói que já morreu vai voltar para te buscar, para te levar para o céu. Só Jesus vai fazer isso. Adoração é só a Deus. A Bíblia pode ser idolatrada, cuidado com isso. A Bíblia não foi feita para ficar posicionada ou aberta em algum lugar específico de nossa casa. A Bíblia é feita para ser lida, para ser amada, para ser limpada nossas lágrimas das páginas, quando a emoção falar mais forte ao nosso coração. Isso é adorar a Deus. O que passa disso, infelizmente, é idolatria. Não negocie a verdade,
não negocie princípios da palavra de Deus. Deus nos deu o segundo mandamento, porque Ele nos ama, porque Ele está preocupado com a nossa vida de adoração, com o como nós servimos, nós amamos a Ele em sua santidade. E versículo 11, como que a gente adora corretamente a Deus? Terceiro, sendo definitivamente libertos. Versículo 11 vai nos dizer isso. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. E por que o diabo o deixou? Versículo 10 mostra: então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Nada que o diabo fala a você é verdade. Ele é mentiroso. Aliás, ele é o pai da mentira. E como aprendemos aqui com o nosso pastor, ele nos ajuda a pecar, mas ele não ajuda a esconder. Ele não ajuda a fugir das consequências, mas ele é mau por natureza. É isso que ele faz. E nós precisamos nos libertar completamente disso. E uma atitude precisa ser tomada, e foi o que Jesus fez. Jesus tomou uma atitude. O texto diz claramente que o diabo o deixou assim que ele tomou essa atitude. Ele só vai nos deixar, o nosso desejo de idolatrar só vai nos abandonar quando a gente resistir, quando a gente se posicionar diante disso. Como? Reconhecendo o perigo, não se orgulhando e achando que nós não seremos vítimas disso, e reconhecendo o perigo, pedindo perdão a Deus constantemente, sondando diante de Deus como anda a nossa vida de adoração. E se pecarmos, clamar pelo perdão do Senhor, pedir pela misericórdia de Deus. Tiago 4 versículo 7, ele diz: sujeitai-vos pois a Deus. Primeiro passo. Segundo, resistir ao diabo, e a consequência, ele fugirá de vós. Mas para isso, sujeite-se a Deus, ore só a Deus, peça só a Deus, agradeça só a Deus, clame só a Deus. E diz ao diabo: diabo, chega, na minha família você não tem vez, na minha casa você não tem vez, na minha vida você não tem vez, pois o dono da minha vida é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu naquela cruz e que ressuscitou e vai me buscar. Resista, crave seus pés na certeza de que o Deus que te salvou é o Deus que te guarda, é o Deus que cuida da sua vida, é o Deus que recebe a adoração. E Jesus, Ele resistiu a todas as formas de ataque do mal, todas, e nos dá as ferramentas para resistirmos com relação aos desejos dos olhos, os desejos da carne e também a soberba da vida, a idolatria. E esse é o grande mal dela. Ela nos faz desejar o pecado, ao ponto de nos entregarmos completamente a Ele. Mas Deus nos deu o segundo mandamento, porque Deus nos ama, porque Deus é tão bondoso, que Ele quer abrir nossos olhos, falar: filho, é só você olhar que você vai enxergar. Porque a idolatria, ela é também irracional, ela atenta contra a inteligência humana, porque não dá para adorar uma coisa que o próprio ser humano cria e transforma aquilo no seu Deus, naquilo que domina a sua vida. Hebreus capítulo 3, o verso 3 e 4, o autor daquela carta, ele diz assim: é digno de tanto maior glória do que Moisés, falando de Jesus. E ele diz: quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E aí vem a pergunta: quem é maior? Deus ou as criaturas? Quem criou ou a obra criada pelas suas mãos? Isaías 44,
versículo 6 até o versículo 20, é um texto muito profundo sobre isso. E ele diz: gente, não tem lógica, não tem lógica você pegar um machado, ir até o mato, você cortar uma árvore e trazer para casa. Parte da madeira você acende uma fogueira e você se esquenta, com a outra parte você põe no forno e assa o pão, o seu alimento, e um pedaço que sobra você vai lá com muita habilidade e constrói uma imagem e coloca num altar e fica adorando aquela imagem. Ele fala: isso não tem lógica, isso não tem sentido. E por que não tem? Porque é algo completamente inútil, não serve para nada, é irracional. Olha o que diz o Salmo, o Salmo 115, fala de um jeito aqui o salmista, muito interessante e muito profundo. Olha que ele diz, a partir do versículo 4 até o versículo 7, eu vou ler até o 8, ele diz: os ídolos deles, dos pagãos, eles são de prata e ouro, ou seja, são lindos, valiosos, mas são feitos pelas mãos do homem. Eles têm boca, mas eles não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, e nem som algum sai da garganta deles. E aqui vem o grande problema, versículo 8: tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que os fazem e os que neles confiam. Ele quer dizer que quem adora qualquer coisa que não a Deus se torna cego, não sabe o que está fazendo, não vê o que está fazendo. E eu volto a dizer, depois de abrir nossos olhos na eternidade, é tarde demais para descobrirmos que estávamos errados. Não acredite porque eu estou falando, acredite na palavra de Deus, ore com piedade e sinceridade, leia a palavra de Deus, pergunte a Jesus o que Ele espera da sua vida, clame a Ele para ver se a sua vida é uma vida de adoração, porque Deus, Ele considera um rebaixamento adorarmos a criatura em lugar do Criador, que é santo e que vive para todo sempre. Deus é zeloso e Ele não deixará passar impune qualquer tipo de pecado que afronta a sua glória. E o pior, gente, que tudo aquilo que fizermos gera reflexo nas gerações que vêm depois de nós. Se nós idolatramos, nós passamos isso para frente, nós passamos isso para os nossos filhos, e eles passam para os filhos deles. E uma regra da idolatria: todo idólatra, de alguma forma, ele aprendeu a idolatrar com seus pais, e a tradição vai se passando de pai para filho. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, tanto que Ele nos deixa esse mandamento, nos chamando a quebrar essa corrente, a fechar esse ciclo na nossa vida, e a chamar a nossa atenção para que a adoração verdadeira é aquela que se faz no coração e não nos olhos, e não no que desejamos e não no que tocamos. A adoração verdadeira é só aquela voltada a Deus, e para isso nós precisamos deixar o pecado, que tão tenazmente, como a Bíblia nos fala, ele fica a rodear a nossa vida, tentando nos pegar. E assim nós podemos concluir essa nossa adoração a Deus. É um desejo humano idolatrar, é um desejo humano ver a Deus. Você quer ver uma divindade? Você quer ver a Deus? Então faz o seguinte: olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Jesus, Ele mesmo disse: porque eu e o Pai somos um. E Paulo em Colossenses vai dizer: Jesus é a imagem do Deus invisível. Viva olhando para Ele, você está vendo Deus. Você não precisa tocá-lo, ter uma imagem dEle, pois Ele quer habitar dentro do seu coração, quer dirigir os seus passos, dirigir a sua vida. Mas para isso, reconheça as suas fragilidades, reconheça que assim como aquele povo, nós somos tentados
a idolatrar. Isso faz parte da vida do ser humano. E se liberte desse mal diante de Deus. Clame pela direção e pelo perdão que vem da cruz. Não idolatre nada na sua vida. Não siga pelo que seus olhos veem, mas siga pelo que a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, fala ao seu coração. Queridos, a adoração é aquela que se faz no coração, e não pelos olhos, e não pelo que tocamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a fugirmos desse mal e a lutarmos contra toda forma de idolatria que fere e que entristece o Espírito Santo do Senhor. Se você concorda com tudo isso, eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Nossa equipe de louvor vai trazer mais uma música final, encerrando esse nosso culto, esse tempo de adoração ao Senhor. Mas eu quero te dar essa oportunidade de, em sua oração, você poder abrir seu coração diante de Deus, pedir para que o Espírito Santo sonde o seu coração. E não importa quanto tempo de vida cristã você tem, não se orgulhe, seja sincero, pergunte ao Espírito Santo de Deus: eu estou sendo idólatra em alguma área da minha vida? Se estou, Senhor, me ajuda, me liberta disso. Convido você, feche teus olhos, baixa a tua cabeça, em reverência a Deus. Eleve agora a sua oração ao altar da graça de nosso Pai. Faça isso nesses segundos que teremos agora. Sonde o seu coração diante de Deus. Você tem se dedicado à obra de Deus? Você ama a sua igreja, o estar à sua igreja? Você ama e agradece tantas bênçãos que Deus tem te dado, inclusive na sua vida econômica, financeira, e você faz isso investindo na vida dos outros? Você tem adorado somente a Deus e só a Ele prestado culto? Eu quero te convidar, na sua sinceridade com Deus, só você e Deus, para que você sonde o seu coração, para que você peça para Deus apontar na sua vida, se algum comportamento, se algo você tem feito que não está agradando ao coração de Deus, com humildade, peça para o Senhor te libertar desse mal. Peça para o Senhor se agradar da sua adoração, se agradar da sua vida, do seu comportamento. Deus, nós estamos felizes, porque o Senhor nos amou primeiro, e por isso nós podemos dizer que te amamos, e por isso estamos diante da sua palavra, estamos com o teu povo, e podemos, Deus, cantar, entoar louvores, sabendo que chegam até o seu altar. Podemos orar sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, Deus, quando ela é sincera e feita do fundo do nosso coração. E também, Deus, te agradecer porque a tua palavra, viva como uma espada de dois gumes, ela continua, Deus, a nos corrigir, a nos ensinar, e ao mesmo tempo, ó Deus, consolar o nosso coração. Obrigado por esse tempo tão precioso que passamos juntos, que estamos juntos. E Deus, sonda o nosso coração, não permita, Deus, a mim e a nenhum desses irmãos que comigo oram nesse momento, que caiamos no perigo da idolatria, no erro, ó Deus, de abandonarmos, de esfriarmos a nossa adoração ao Senhor. Deus, perdoa pelos dias na semana em que não lemos a sua palavra, porque achamos que tínhamos coisa melhor para fazer, ou mais urgente para fazer. Perdoa, Deus, quando nós não oramos, e deveríamos ter orado, intercedido por alguém, agradecido por algum motivo. Perdoa, Deus, porque o nosso coração é fraco. Perdoa, Deus, porque ficamos ansiosos, debilitados, queremos as coisas para ontem, queremos controlar as coisas, quando na verdade o controle está em suas mãos. Perdoa, Deus,
e nos enche, Pai, de novo com a alegria do servir e do amar a Tua presença. Enche-nos, ó Deus, dessa esperança chamada fé, e nos ajuda a prosseguir, Deus, firme, cumprindo os mandamentos da graça e vivendo a vida cristã que agrada ao Seu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, apesar de nós, e porque nós podemos nos sentir acolhidos, pertencidos ao Senhor. Nos leva para casa em paz, nos dê, Deus, uma semana rica de bênçãos. Cuida de nós, ó Deus, cura aqueles que estão adoecidos, fortalece aqueles que estão com o coração enfraquecidos, e nos dê, Deus, uma semana onde possamos sentir a Tua presença ao nosso lado em todos os momentos. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal e cuida dos nossos corações. É por isso que nós louvamos ao Senhor. E a todos, se você puder, estenda suas mãos. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça salvadora e santificadora de Jesus Cristo, e que a comunhão com todas as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer a sua face santa sobre a sua vida. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Continue cantando conosco, vem ao altar. Você só vai voltar na igreja domingo que vem. Então eu peço que cante conosco essa oração, quebrando. Deus te abençoe, lembrando que nós temos a cantina missionária lá embaixo, tá bom?